Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast. Hoje é um MesaCast especial para falar de um dos meus filmes favoritos da vida, que é Gladiador. Efraim Fernandes aqui, e ao meu sinal, mostrem o inferno. Mesmo tu roubou minha foto. Caraca, mano. Roubou minha entrada. né? Filho da mãe. Mas tá bom, vamos lá. Fala, galera, aqui é o Marcos Moviola e o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Muito bem, galera, aqui é o Eduardo Spor. Estamos na área aí. Vamos ver se vocês já estão entretidos aí com esse podcast. É, galera, hoje a gente tá com o Eduardo Spor, a gente zerou a vida, gente. Zeramos. Cara, Eduardo, muito obrigado por você estar participando. E eu gostaria de começar, na verdade, antes da gente entrar no assunto do filme, eu queria que você desse uma pinceladazinha sobre como é que foi o seu início como escritor e que você falasse sobre a sua nova trilogia, O Santo Guerreiro, né, que é Roma Invicta, Ventos do Norte e Império do Leste, que acredito eu que algumas produções da Sétima Arte tenham tido, e além de eventos históricos, claro, né, tenham tido uma influência na sua trilogia de ficção histórica sobre São Jorge. Então, por favor, Eduardo, fala um pouquinho do seu passado, do seu background e dos seus novos livros. Beleza, vou tentar resumir porque é longa a história, né? Mas, pois é, eu sou autor aí do Batalha do Apocalipse, né, dessa série Filhos do Éden, e da mais recente trilogia Santo Guerreiro aí. O primeiro livro publicado meu foi Batalha do Apocalipse, publiquei ali pelo Jovem Nerd na época, em 2007, depois fui publiquei de novo em 2009 pelo Jovem Nerd, fui procurado pelas editoras em 2010, e aí começou minha carreira nas livrarias. Aí depois emendei, né, a série Filhos do Éden, que se passa no mesmo universo, é chamada Tetralogia Angélica. E aí, depois encerrada a Tetralogia Angélica, né, que são esses livros de fantasia, quis arriscar aí a ficção histórica. E aí pensei em que época eu poderia retratar, que época eu poderia da história eu poderia retratar e desenvolver. Acabei escolhendo o Império Romano, porque era um período que eu sempre gostei de estudar, assim, estudar por mim mesmo, né? Não pela escola, pela faculdade, que seja, né? Então eu era muito interessado nesse período. Beleza, Império Romano, mas Império Romano, como a galera sabe, até já emendando um pouco com o nosso papo aqui, são 1000 anos de história, né? Se você contar com o Oriente, então são 2000 anos de história, ou às vezes até um pouco mais. E aí, então eu tive que escolher ali, dentro dessa Roma Antiga, né? Da Roma Antiga, qual período que eu ia escolher para trabalhar. Acabei escolhendo a decadência do Império, que eu acho um período mais fascinante do que a sua ascensão, porque a sua ascensão tá ali tudo certo, tudo bem, e na decadência que começa a acontecer as coisas mais interessantes, né? Tem mais conflito para você explorar. Aí escolhi ali a decadência do Império Romano e acabei escolhendo ali o terceiro século, o final do terceiro século, início do quarto século, e nesse período eu descobri que o maior evento foi essa grande perseguição dos cristãos de 303, promovido pelo imperador Diocleciano. Aí, estudando mais e mais, acabei chegando no personagem do São Jorge, que todos aqueles mártires ali eu considerei o mais interessante em termos pessoais também, né? Não só por ele estar envolvido com tudo que acontecia na época, como ele ser um personagem dividido, ele ser um personagem em conflito, porque São Jorge, né, foi martirizado ali em 303, mas muitas vezes não sabem que ele era, além de ser um santo militar, ele era um segurança, um guarda-costas do imperador. Então ele ficou dividido ali entre o império, né, e a cristandade. Eu achei isso, né, um drama pessoal muito legal, e aí foi que eu resolvi escrever O Santo Guerreiro, que era para ser um livro só, acabou se tornando 3, né? Aí fui ampliando para 2, acabou que se tornaram 3 livros, porque é muita história para contar ali. E é isso, galera, assim, a história do Império Romano, ela é muito fascinante, né? Essa coisa que a gente vai falar hoje aqui sobre o gladiador, né? Sobre as lutas de gladiadores. Isso aí é um aspecto da história romana. Existem muitos outros aspectos interessantes, sociais, políticos, pessoais. Cara, é um troço realmente fascinante e não à toa você vê que sempre gera interesse da cultura popular, né, por esse período aí, quando a coisa é bem feita. Só para fazer uma pergunta aqui para o Eduardo, nosso especialista. Eduardo, esse período do filme, do Gladiador, é bem o início dessa queda do Império Romano que você retrata lá no Santo Guerreiro, não é isso ou eu tô errado? Não, o Santo Guerreiro se passa mais ou menos 100 anos depois desses eventos do Gladiador. Não, eu digo o início do Gladiador
Gladiador, assim, com a entrada do Cômodos, aí que começa as coisas ficarem ruins, assim. Não que destore de uma vez os problemas de Roma, mas o início, o começo das mazelas romanas. Uhum. O começo da decadência, vamos dizer assim, realmente seria... Você tem Roma, ele tem um período até 180, né, que os 5 bons imperadores, né, que inclusive o último foi o Marcos Aurélio, ou Marco Aurélio, como você preferir, e aí o sucessor dele foi o Cômodos, como aparece no primeiro filme, e ali começa a decadência do Império. É claro que de um ano pro outro, não é porque um cara morreu e o outro ascendeu, de um ano pro outro vai cair tudo, né, é um processo gradual. Mas vamos dizer assim que ali o Marco Aurélio chegou ali no seu ápice mesmo, né, de expansão, de tudo. Na verdade, não é só Marco, tem o Adriano, né? Enfim, alguns imperadores aí nesse período que foram os grandes imperadores, 5 grandes imperadores, né? Os 5 bons imperadores, vamos colocar assim que se chama, entre aspas. O último foi Marco Aurélio, e realmente começa a decadência com Cômodos, depois, enfim, são vários imperadores, Sétimo Severo, depois tem o Caracalla, o Geta, que são esses, o Geta, que governa junto com o Caracalla, que é esse período aí, que se passa, pelo que eu tô vendo, do segundo filme, né, do Gladiador 2, e aí vai acontecendo isso, até chegar num período da chamada crise do terceiro século, que tem a anarquia militar, enfim. Aí a gente vai falando ao longo para também não me estender. Porque a história é assim, né? Uma coisa que eu falo muito dos Nerdcasts de história é que a história é fascinante porque a gente nunca... É muito difícil a gente falar assim, né? Você faz uma pergunta sobre um período, só que a história ela tá entrelaçada, eu acho isso fascinante. O que vem antes e o que vem depois. Né? Não é como se você pudesse criar, assim, tipo, no mundo de fantasia lá, surgiram os elfos, surgiram os anões por vamos dizer assim, uma vontade de um deus e tal, que também é bacana, né? Pô, também sou escritor de fantasia. Mas na história mesmo, cara, as coisas são tão entrelaçadas. Então você vai estudando, você vai se embrenhando aí nesse cipoal aí de referências, de informações e tal, e sempre uma coisa sucede a outra e antecede a outra. É muito legal esse negócio. Agora, Eduardo, você falou sobre marcar a cultura pop, né? Porque Gladiador é um filme que, por exemplo, ele ganhou 5 Oscars, se eu não me engano. Acho que foi melhor som, efeitos visuais, melhor figurino, melhor ator pro Russell Crowe e melhor filme. E assim, o filme, assim, eu não sou, assim, você é a nossa grande referência histórica aqui, né? Dando uma pesquisada, assim, básica, e o filme tem lá suas imprecisões históricas, né? De acordo com historiadores e estudiosos e tal. Mas eu acho que isso não tira o mérito do filme, né? E eu gosto muito desse filme. Pra você ter uma ideia, um detalhezinho mínimo que tem, que é justamente no início do filme. O filme começa na Germânia, né? O Máximos vê um passarinho, ele sorri. E eu gosto disso, porque eu encarei como se fosse um momento breve de beleza no meio de todo aquele caos, no meio de toda aquela morte, porque a vida do cara foi só batalha, a vida do cara foi escrota pra cacete. Ele era só batalha, o cara só queria ir pra casa, tá com a família, tá com a mulher, tá com o filho. E isso, né, é tomado dele temporariamente por ele estar a serviço do imperador. E a gente se identifica com isso, né? Porque por mais que ele seja o Máximos, ou general, ou fodão, ele é um pai, ele é um fazendeiro, ele é um marido, ele quer voltar pra casa, entendeu? Peraí. Ele é marido de uma esposa assassinada, pai de um filho assassinado, e ele terá sua vingança nessa vida ou na próxima. Eu ia chegar justamente nesse ponto, o que faz com que a gente torça ainda mais pra ele. Queria que você falasse um pouquinho sobre o protagonismo do Russell Crowe. Beleza, primeiro falando sobre essa coisa de especialista, a gente falou brincando, né? Porque eu sou, na verdade, eu falei especialistas entre aspas, brincando. Eu vou deixar claro pra galera aí que talvez não me conheça que eu sou, eu não sou historiador, né? Então eu não posso ser especialista, eu sou entusiasta em história de Roma, né? História militar romana, sobretudo, etc. E um escritor, né? Então, especialista é nesse sentido, né? Mais das curiosidades, tá? Vamos colocar assim, né? Mas, cara, o Russell Crowe, ele é o seguinte, cara, ele tem algumas produções, que é o caso, por exemplo, do De Volta para o Futuro, é o caso do Poderoso Chefão. Eu sei porque eu sou fascinado por documentários sobre filmes, né? Hoje tem muitos na Netflix, na Amazon, sei lá, ou qualquer outro lugar. Antigamente, quando tinha os DVDs, tinha muito extra, então sempre assisti, então sou muito interessado. Então tem alguns filmes que tudo acaba dando certo, por, sei lá, por alguma coisa do destino, tá tudo sintonizado
idealizado, vamos colocar assim, né? Acaba que todo mundo tá interessado, a equipe tá interessada, tudo dá certo e tal. Tem filmes que são bem feitos pra caramba, com muito orçamento, sabe? Só que alguma coisa tá errado, que você não. E outros são, né? Tudo dá certo, tudo acrescenta. Então, eu acho que O Gladiador foi um desses filmes, né? Pelo menos o que falam que foi desses filmes que tudo, né? Tudo conspirou a favor. E ali também você tinha um astro, cara. Um cara que ele se encaixou perfeitamente no papel. Essas coisas não tem muito como prever, cara. Às vezes você escala um astro, uma estrela, que são muito bons, são excelentes atores, ou uma excelente atriz, por exemplo, só que esse ator ou atriz não funciona pro papel. É uma coisa que você não tem muito como saber. E nesse caso deu certo. E um dos elementos aí que fez o filme ser o que foi o Russell Crowe, né? Que não só ele representou bem, né? Como ele encaixou perfeitamente no papel. Ele mesmo, inclusive, ajudou a elaborar algumas frases do roteiro, por exemplo, strength and honor, né? Força e honra, por exemplo. Não era uma coisa que estava no roteiro, era algo que ele, né? Lendo o roteiro, aguardando as filmagens e tal. E o personagem também muito bem escrito, muito bem elaborado, né? Com essa coisa de ele ser um herói, né? Porque tem essa coisa do herói, o herói ocidental e o herói oriental, né? Então você pensa que o herói ocidental, mais tradicional, ele é aquele indivíduo que ainda que é um jovem, né? Como é muito comum nas histórias gregas, por exemplo, um jovem que não conhece nada da vida e vai se aventurar para conhecer, né? Como se fosse o Luke Skywalker, como se fosse o Rei Arthur, como se fosse o Harry Potter. Esse é o arquétipo do herói tradicional no Ocidente. E o arquétipo do herói tradicional no Oriente, que tem muito mais a ver com Máximos, é o herói veterano, quer dizer, o Ronin, né? O samurai semestre, né? Que ele tá caminhando por aí, mas ele já conhece muito da vida, conhece muito do mundo. Então isso também foi uma quebra em relação ao que se tinha antes. Claro que existiam outros heróis parecidos, sem sombra de dúvida, mas o que eu quero dizer é que tudo convergiu para que o Gladiador se tornasse o que se tornou, né? O filme, esse grande... E o Ridley Scott também estava muito bem na época. O Ridley Scott depois ele fez muita porcaria, depois ele... Enfim, até mesmo depois ele tentou seguir nessa toada dos épicos, fez Cruzadas, né? Que é um filme que é muito bem feito, tem belos... a direção de arte é muito boa, mas o roteiro é ruim, arrastado, não tem ritmo, entendeu? Os atores não tão bem, é engraçado, né? Tipo, enquanto você pega o Gladiador, que o Russell Crowe tá excelente, você tem lá em Cruzados, um Orlando Bloom, apagado, desfocado, sabe? E tem outros atores bons do filme, só que, meu irmão, tu não consegue e tal. É aquela coisa. O Brendan Gleeson tá horrível como aquele templário lá, ele tá muito mal. Mas deu errado, né? Deu errado. O Ridley Scott ainda fez o pior filme da carreira dele como épico também, que na minha opinião é o pior filme, que é o Robin Hood, né? Sim, depois teve muita Aquilo coisa ruim, né, cara? Muito ruim. E tem até umas coisas assim muito piores, né? Como mais pra frente o Prometheus, por exemplo, né? Que é aquela continuação do Alien, um troço horroroso, né? Então o Ridley Scott, infelizmente, hoje em dia, ele não tá bipolar demais. Ele não é garantia de qualidade como era antes, né? Isso é verdade, eu não tô nem sendo duro falar, é difícil criticar as pessoas, mas isso é fato. Pega Robin Hood, que você falou, pega Tristão e Isolda. Tristão e Isolda eu acho que ele só produziu, mas não tenho certeza. Tem umas coisas muito ruins. E aí, antes disso, você vê, o que ele fazia? Fez Alien, O Oitavo Passageiro, ele fez Thelma e Louise, acho que foi um dos primeiros filmes dele que eu acho um filmaço. Sim, não, provavelmente Lenda mesmo, o próprio que é posterior a esse, né, o Falcão Negro em Perigo, excelente filme. O Ridley Scott, ele era um diretor, né, isso era uma das características dele, é um diretor que ele tinha essa capacidade de não ter uma assinatura dele, era não ter uma assinatura. Ele tinha essa capacidade que eu achava fascinante de pegar, vamos fazer um filme aqui de terror. Meu irmão, ele ia criar um estilo próprio para aquilo, entendeu? Ele não trazia, como por exemplo, um Tim Burton, uma assinatura. Você olha, você sabe que é um filme do Tim Burton. Você olha um filme de Tarantino, sabe que é do Tarantino. Ele não é um diretor autoral, né? Ele não tem uma autoralidade, assim. A autoralidade dele era justamente não ter, se adaptar, sabe? Eu achava isso fascinante, o cara era muito bom. Isso é maneiro. Hoje em dia, infelizmente, né, ele não tá tão regular. Mas, de todo modo, o Gladiador foi excelente, né? Foi um filme excelente. Não sei o que podemos esperar do 2 aí.
Então, gente, antes da gente passar pro segundo, só queria apontar uma coisa sobre o Máximos. Parece, eu andei dando uma pesquisada, né? E parece que, assim, o Máximos, ele não existiu. Ele não foi uma figura histórica propriamente dita, né? Deu uma pesquisada que, assim, algumas personalidades históricas que, de fato, né, existiram num momento específico, acabaram sendo inspirações pro Máximos existir no roteiro. Tipo, sei lá, o Narciso. O Narciso foi quem realmente matou o Cômodos, né? Porque, se eu não me engano, acho que uma das amantes do Cômodos tentou envenenar ele, e aí, por mais que ele estivesse envenenado no momento, ele acabou não morrendo, e veio o Narciso e acabou estrangulando ele. Teve outras pessoas também, acho que é o Pompeiano, acho que é Tibério Cláudio Pompeiano, que era sírio, ele foi general do Marcos Aurélio, e se casou com a Lucila depois da morte do Lúcio Vero, acho que o Lúcio Vero era o marido da Lucila, ou seja, o gladiador Espartacus, que também foi escravo, acho que ele foi trácio, e ele se tornou gladiador, se rebelou contra Roma, e liderou um exército de escravos e venceu batalhas antes de ser derrotado. Então, ele é uma amálgama, né? Ele é uma amálgama, né? Ele é uma colcha de retalhos de guerreiros das antigas, né? De figuras históricas das antigas. Cara, assim, Russell Crowe eu acho um ator fascinante. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente uns anos atrás. Tava promovendo o filme Noé. Foi na Caraca, tu tava lá. Eu também tava. Tu tava lá também? Olha isso. Caralho, tava, olha só. Pô, peguei um na época a gente não se conhecia. Sério, a gente não se conhecia nessa época. Tem quase 10 anos isso. Olha só, os encontros da comadre antes de ser comadre, que legal. Aí, o que eu acho engraçado é que o Russell Crowe, ele tem uma presença que eu senti que as pessoas ali ficaram um pouco intimidadas. Talvez porque nessa coletiva de imprensa estavam fazendo perguntas que eu acho que não eram perguntas muito bacanas de se fazer. E ele ficou um pouco irritado, né? Do tipo, quem você levaria pra sua arca de Noé, não sei o quê? E ele falava, gente, olha só, vocês não estão entendendo... Vocês não estão entendendo qual é a proposta do filme, que, porra, Noé tá numa missão, etc e tal. Então as pessoas, elas estavam um pouco inseguras na hora de conversar com o Russell Crowe. E aí eu tava vendo o material extra do Gladiador, e nas filmagens de Gladiador, ele era um cara, sabe, tipo, mega zoeiro, mega divertido, tá completamente diferente de como ele se apresentou na coletiva de imprensa, né? Então, assim, é um ator que eu gosto demais, e eu achei muito fortuito essa coisa de reunir figuras históricas pra fazer o Máximos, né? Cara, esse filme é maravilhoso, assim, tipo, é um dos meus filmes favoritos da vida, assim, sabe? Acho que é um filme obrigatório pra quem curte uma boa... Acho que pode ser considerado um dos últimos grandes clássicos, né? Clássicos no sentido de épico que você tá falando, né? Aí tu tá lembrando de Ben-Hur, essas coisas. Exato. Se bem que essa versão nova de Ben-Hur eu não gostei tanto. Não, pelo amor de Deus. Eu não gostei. E aí vem agora, né? Vocês comentaram aí sobre Gladiador 2. E assim, me parece uma ideia requentada de Gladiador pra uma nova geração, pro pessoal ver esse filme e depois revisitar o original. Eu não sei o que esperar desse filme, não. Então, se o filme não for bem nas bilheterias, eu não ficaria surpreso. Eu também não. Sobre o Gladiador 1, só pra você comentar que um de vocês falou do Spartacus, né? Tem um filme do Spartacus, e 60 e pouco, se eu não me engano. Exato. É Kubrick. É do Kubrick, sim. E, cara, é uma coisa interessante que se você pegar o Gladiador, primeiro, né, o normal, dos anos 2000, você vê, cara, e você vai assistir o Spartacus e um outro filme chamado A Queda do Império Romano. É um filme com o Alec Guinness. Alec Guinness faz o Marco Aurélio e tal. Tem com a Sofia Loren, tem inclusive o Cômodos, tem todos esses personagens todos lá. Cara, é impressionante como é que é um troço assim que tem umas horas que parece, tipo assim, parece que quase que um plágio, assim, sabe? Não é porque... Mas é impressionante. As duas coisas, parece que o Ridley Scott pegou aquele início, né, na Germânia, e aquele conflito político que tem na queda do Império Romano, que aí parece todos os personagens históricos e tal, e pegou o Spartacus e juntou e criou o Gladiador. É impressionante. Se vocês tiverem, não só vocês, né, vocês dois, como se tiverem alguém que estiver escutando, tentem assistir esses dois filmes. São filmes antigos, claro, você tem que assistir com uma certa paciência, né, porque o ritmo não é o de hoje, mas é impressionante o negócio. Parece que foi assim, o cara fez o storyboard a partir daquilo, né, e o roteiro a partir desses dois filmes, né. Vocês iam comentar sobre o segundo, né? Eu não sei, cara, parece, pelo que eu vi do trailer, parece realmente uma história requentada, parece uma história muito parecida, né, com o que a gente teve no primeiro. Não sei dizer se isso é bom. É um filme que eu não iria na estreia, eu esperaria as resenhas, a galera aí, pra ver como é que foi e tal.
se for bom, vale a pena assistir. Mas eu não arriscaria, assim, de olhos fechados por essa razão que eu falei, né? Não só pela questão do Ridley Scott estar irregular, quanto pelo que eu vi do trailer, cara, me pareceu mais do mesmo, sabe? Mais do mesmo. Sim. Mais do mesmo, sabe? Eu só iria pelo Denzel Washington, porque ele é um dos meus atores favoritos, eu iria pelo Denzel Washington. E mesmo assim, é o que você falou, Eduardo. Eu ia ver como é que tá a crítica, como é que tá a resposta sobre esse filme, pra saber se eu vou no cinema ou não. Eu não vejo filme por causa de ator, eu não tenho essa coisa, né? Eu prefiro um filme, claro, bons atores, mas pra mim o ator pode ser desconhecido, não tem problema nenhum. Se o filme for um bom roteiro, for bem feito e tal, eu não tenho nenhuma predileção por... Claro, gosto de alguns atores, tem atores excelentes, mas um ator excelente não faz um bom filme, entendeu? Não vale. Eu sei que tem muita gente que pensa o contrário, assim, mas eu acho que isso aí não define nada. Vamos ver aí o que vai virar a partir daí, né? Meu nome é Máximos Décimos Meridius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. Você falou, quando você estava conversando falando sobre o Russell Crowe, falou da imponência, do porte e tal. Cara, quando você estava falando isso, me veio a lembrança do personagem do Sir Richard Harris, cara, que é o nosso querido Marcus Aurelius. Mano, logo no ele tem poucas cenas logo no início do filme, né, cara? E, mano, tu vê a presença do sujeito e ele falando com a voz já cansada, né? Com a voz já cansada por causa da idade. Ele também, né, já tava numa idade avançada. Ele morreria logo, 2 anos depois, né? O Richard Harris, depois de gravar esse filme. E, mano, eu fico impressionado. Parece... Quando ele abre a boca pra falar, parece que eu tô vendo uma peça de Shakespeare, né? Quando ele fala pro Commodus, a sua falha como filho, a minha falha como pai, a minha falta como pai, é um negócio tão fascinante, cara, e eu não sei porque, eu tava até vendo aqui, eu não sei porque que esse sujeito não foi indicado a ator coadjuvante, só por essas pequenas cenas que ele participou, porque realmente merecia indicações, a imponência, a força, tudo isso, mesmo com o cara sendo, na idade que tava, com aquela vozinha dele leve e tal, e o cara transmitia esse poder, sabe qual é? E eu sou fascinado por esse personagem no filme, fascinado. Aquela coisa que eu falei que as coisas convergiram, né? Então, a escolha de elenco, você vê que o Richard Harris, cara, ele, por exemplo, ele fez os 2 primeiros, né, filmes do Harry Potter, né, como Dumbledore. Sim. Depois teve outro ator que fez, não tem nada contra o outro ator, né? Michael Gambon. Mas, cara, tu vê a diferença, assim, de presença muito clara, né? Em relação ao carisma, tudo. O Richard Harris, ele fez Um Homem Chamado Cavalo, cara, que foi um grande filme aí de faroeste, também acho que dos anos 70, 60, se eu não me engano. Foi um filme que mudou muito a história do cinema, sabe? O cara realmente é um ator impressionante, foi um ator shakespeariano, né? E tinha essa imponência toda. E ele já estava já bem idoso quando fez. Então, pô, cara, tu vê que ele traz, é como se ele trouxesse, vamos dizer assim, né, toda aquela... O personagem traz a bagagem de um imperador que viveu a carreira inteira e viveu tudo dentro da carreira, né? E aí o Richard Harris traz a bagagem de um ator que viveu tudo na carreira, entendeu? Dele, sabe? E conquistou tudo, sabe, cara? Porra, é demais isso, cara. É um troço demais. Né? Tem uma cenazinha no início do filme que ele tá conversando, eu acho que é com o Máximos, que ele fala... ele começa a se questionar quem ele é, se ele vai ser o tirano, né? O tirano, se ele vai ser o sábio e tal. Aí ele vira e fala: eu tive 4 anos de paz em 20 de guerra. Então a gente sente o peso dele. Os filhos dele até brincam, né? A Lucila, né, até brinca falando: ele tá morrendo há 10 anos, mas ele nunca morre. E aí acho que o outro elemento que é muito agregador nesse filme, outro personagem que traz uma carga muito boa, é o Joaquin Phoenix. Esse cara é um ator sensacional e eu gosto muito do Commodus que ele traz, que dizem que historicamente também que o Commodus era um mega de um cara louco, era um cara, sabe, mega escroto, mega... E
eu gosto dessa relação, dessa construção do Commodus, porque assim, o Commodus ele tá crente que ele vai ser rei, ele vai ser o imperador. Só que a escolha no filme é o Maximus. E não só isso, o Maximus ele tem um amor do pai, Marcus Aurelius, né, do imperador, ele tem um amor da Lucila, que é irmã do Commodus, e ele tem um... Que o Commodus tem uma relação incestuosa, e tem um amor incestuoso por ela. Né? Quer dizer, ele tem tudo, o Maximus, cara, o Maximus ele tem tudo que o Commodus quer ter, até mesmo o respeito dos soldados o Maximus tem. E uma outra coisa que eu acho muito curiosa é que ele sempre quis o abraço do pai, ele sempre quis abraçar o pai, ser abraçado pelo pai, ter a aprovação do pai. E como é que ele mata o pai dele? E como é que ele mata o pai? Cara, eu achei isso genial. O Joaquin Phoenix também é um bom, excelente ator, né, cara? Ele foi se revelando aos poucos, né? Começou cedo no cinema e tal. E a partir desse filme, acho que ele começa a despontar aí como um ator, assim, de grande relevância, né? Ele às vezes precisa de você fazer um vilão, né? Pra ser notado. E depois ele fez vários filmes como protagonista e tal. Então, realmente foi um ator excelente também. Então, você vê que ele tava bem servido ali de atores, né? Agora, historicamente, assim, não tem como a gente não fazer paralelo com a história, né? Porque, assim, até onde, de novo, dei uma pesquisada, né? Historicamente, o Commodus, quando ele acaba sendo, de fato, imperador, né? Porque não era jogo pro Marcus Aurelius nomear qualquer outra pessoa que não fosse o próprio filho pra suceder ele. E a galera do Senado, se eu não me engano, tava um pouco aversa a ele, porque ele era meio preguiçoso, ele era pouco... não gostava dele porque, desculpa a piada, considerava ele cômodo demais, né? Então, eu acho engraçado como o Ridley Scott ele pega essas referências históricas e muda pro filme, que parece que foi o que rolou no filme do Napoleão, que é estrelado pelo Joaquin Phoenix. Eu não vi esse filme, mas eu fiquei sabendo que o filme também não foi lá muito bem aceito. Esse ano de 2000 foi um bom ano pro Joaquin Phoenix, né? Ele fez Gladiador e o Contos Proibidos de Marquês de Sade, que é outro filme sensacional que ele participou. É do mesmo ano, assim, tem atuações incríveis, acho que todo o elenco. O cara que faz o Jeff Rush, que faz o Marquês de Sade, a Kate Winslet, e ele que faz o Abade lá do lugar onde ele mora. Então, assim, são duas atuações bem legais do Joaquin Phoenix no mesmo ano. Agora, um outro ponto interessante que eu também acho nesse filme é que os caminhos do Maximus e do Commodus, eles se cruzam novamente, né? O Maximus, ele é tomado como um escravo / gladiador do próximo, vivido pelo Oliver Reed, e eventualmente, porra, adoro meu pai adorava esse personagem. E muito ele, bom. Eventualmente, ele acaba lutando, né, no Coliseu, em que o Commodus estaria assistindo e tal. E eles remontam a Batalha de Cartago, né? E no final dessa cena, cara, eu acho maravilhoso isso. Pra mim, desculpa, eu tenho que falar isso. Cara, vocês já... quando eu vi o filme, quando eu vi Gladiador pela primeira vez, pô, eu tinha, sei lá, 12 anos, sei lá. Eu vi em VHS dublado. Não sei se vocês já viram esse filme dublado. Se vocês viram, vocês repararam o erro de dublagem, de tradução que tem nessa cena? Não vi dublado, bizarro. Cara, nunca vi dublado. Cara, olha só, depois vocês entram na Netflix, na Prime, onde for, e bota no dublado nessa cena, tu vai ver o que o anunciante dessa batalha, dessa luta de gladiador, ele fala. Ele fala assim: I present you the Barbarian Horde. Em português, o que traduzido seria: eu apresento a vocês a Horda Bárbara. Em português, eles falam a Bárbara Horda. Mano, moleque, quando ele falou isso, eu pensei que ele tava chamando uma mulher chamada Horda. Pra ferrar com a minha cabeça ainda mais. Eu era burro pra cacete, eu não sou tão inteligente hoje também não, mas na época eu achava que... Não aparece uma mulher gladiadora nessa cena? Que ela é até cortada no meio? É uma arqueira, né? Parece. Isso. Eu achava que essa mulher se chamava Horda, mano. Eu fiquei anos pensando que essa mulher se chamava Horda. Eu não fazia... Cara, meu Deus do céu. Aí depois que eu fui ver o filme em inglês, eu já sabendo falar inglês, eu falei, peraí, deixa eu ver dublado aqui. Que merda é essa, maluco? Os caras traduziram errado a parada, velho. Eu fiz até um vídeo pro meu canal sobre isso. Um dos primeiros vídeos do meu canal, coisa bizarra. Mas, cara, essa eu tinha que falar isso nesse podcast, mano. Mas continua, desculpa, fala da luta. Mas vocês preferem, nesses momentos na arena ali, de confronto físico, vocês preferem a cena remontando a Batalha de Cartago, ou vocês preferem contra o Tigres? Eu acho a do Tigres mais bacana porque é mano a mano, sabe? Mano a mano, não sei. Eu particularmente, eu gosto muito daquela primeira luta quando não é nem em Roma, aquela que ele enfrenta um monte de gente amarrada com o Desmond Rousseau e tal. Eu acho muito maneiro. Agora, ele comandando os gladiadores, irmão, né? Coluna única, cara,
Caraca, muito maneiro aquela cena, cara. Essa cena acho que era até usada para em tipo assim, palestras, né, de trabalho em equipe, essas palestras de empresa e tal. Eu já ouvi falar que a cena foi usada para demonstrar assim, né, como é que é o caráter do líder, né? Porque tem uma coisa que ele fala que é muito legal, né? Ele fala, não importa de onde você seja, né, tipo, meio que assim, background que vocês tenham e tal, mas nós teremos mais chances de sobreviver se nós permanecermos unidos. Isso é muito legal, porque tava todo mundo disperso e tal, né? Junta a galera, claro que vários morrem ali naquela batalha, tudo, mas eles conseguem vencer, e eu acho isso muito maneiro. Então, são batalhas interessantes, né? Que aí que tá o negócio, né? E é uma coisa que precisa ver se vai acontecer nesse filme, que a galera pensa muito assim, bom, filme sobre gladiador vai ter que ter muita ação, muita luta, muita batalha, tudo, mas em um filme, cara, o ideal é que todas essas cenas, elas tenham um propósito. E, aliás, na verdade, em qualquer filme, todas as cenas deveriam ter um propósito. Esse que é o grande negócio. E o bacana também desse filme é que aí você fala, o que você prefere? Porque eu tô, né, analisando sua pergunta, né? Essa aqui é uma batalha em grupo, né? E as batalhas individuais do Maximus, tudo. Todas essas duas batalhas, todas as batalhas, elas servem para acrescentar a história, entendeu? Elas não são simplesmente cenas de ação, elas estão ali para acrescentar. Essa batalha em que tem os outros gladiadores, tal, né? Essa que recria a batalha histórica, ela serve ali para mostrar esse caráter, né, do Maximus como general. Serve também para depois, quando eles, né, vencem, o imperador desce a arena, tudo. Aquilo ali tá tudo dentro da história, não é uma cena isolada para mostrar porradaria, né? E vai evoluindo para aquela luta do Maximus, né? Porque, claro, faz sentido, né? Descobre que é o Maximus, então resolve matá-lo. Só que, pô, aí que tá o negócio, né? Porque existe também esse clamor do povo. E olha como é que isso é construído ao longo do filme, porque tem um senador que fala, né? No final das contas, nós somos aqui a elite e tal, mas quem comanda é o povo. Se o povo começar a se rebelar, a gente tá morto. Então a gente tem que manter as aparências de que tudo tá funcionando e tal, o que é uma verdade, né? Se o povo tiver noção do poder que ele tem, não vai ter nenhum tipo de elite, nenhum tipo de governo que vai funcionar. Claro, isso tava ali na política romana. Então aí ele não podia, né? O Cômodos não podia simplesmente sumir com o Maximus, entendeu, cara? Então ele tinha que matar ele na arena de forma, vamos dizer assim, aceitável, honrada, muito entre aspas. O próximo fala pra ele, ganha a multidão, conquiste a multidão, porque o Cômodo simplesmente não pode sumir com ele, como você falou, Eduardo, porque senão vai fazer dele um mártir, né? E ele já tinha, e o Máximo estava ganhando a multidão, então tinha que haver todo um planejamento para tentar tirar ele ali de cena, e ao mesmo tempo que o Cômodo tá tentando fazer isso, o Máximo, ele junta com a Lucila, com a galera dele lá, né, pra tentar destronar o Cômodo, né? Então, tipo assim, é uma conspiração, são dois polos ali que estão se chocando, que culmina, né, naquela cena final, que é o Joaquin Phoenix e o Russell Crowe lutando na arena, porque, enfim, todo aquele planejamento do Russell Crowe e galera dá errado, né, porque o moleque cagueta lá pro tio, né, eu sou Máximos, o salvador de Homer. Peraí, moleque, quem foi que te falou isso? Aí ele vai falar no ouvidinho dele e tal, então, tipo, o moleque caguetou tudo. Então eu acho interessante esses dois polos degladiando, né, com perdão a palavra, porque são forças opostas que estão ali vendo quem é que vai ganhar nessa queda de braço, né. Inclusive, nessa luta do Tigres, né, que o Máximo tá lutando, ele vira e fala assim, você simplesmente não morre. Então, tipo, caraca, tu tá me fudendo, cara. Então, eu acho legal essa coisa. O que você ia falar? Eu pensei que tu ia falar quando o povo, né, começa, quando o Maximus recusa matar o Tigre, ele fala Maximus the Merciful, Maximus o Piedoso, né, que a população começa a chamar ele de Maximus o Piedoso. Misericordioso, Mas sim, Eduardo, sobre essa luta aí, que ele tá lutando em unidade com a galera, retratando a Batalha de Cartago, ela é muito importante pra pontuar o Maximus, reforçar o Maximus como um líder, como um general, e a galera toda ganha confiança nele. Essa cena realmente é muito importante por causa disso. Meu nome é Máximos Décimos Meridius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima.
Vocês sabiam que tinha uma história pro segundo filme roteirizada pelo Nick Cave, que foi recusado, o músico Nick Cave que foi recusado? Vocês souberam dessa história? Meu Deus. Eu ouvi umas histórias aí, mas não lembro o conteúdo desse enredo. Conta aí pra gente. Gente, olha que louco, cara. Eu não sei o que esse cara consumia pra ter essas ideias, mas pelo que eu entendi, o Russell Crowe ligou perguntando se ele poderia escrever um roteiro pra um segundo filme. O Máximo tá morto, mas o Russell Crowe queria fazer um segundo filme com o Máximos. E aí o Nick Cave, ele bolou uma história, né? Bolou a sequência que seria chamada em tradução livre, né? Matador de Cristo. É aí que vem a doideira. Aí que começa a doideira. O Máximos no pós-vida, que tem todo aquele final, porra, poético. Não. Cara, eu me peguei chorando no final daquele filme. Eu vi esse filme no cinema. Eu tinha 16 anos. Eu me peguei chorando no final daquele filme. E aí, o Nick Cave ia trazer o Máximos de volta à vida. Tipo, ele estaria no pós-vida, só que ele seria recrutado por deuses, falando pra ele voltar pra Terra pra matar Cristo e seus seguidores, porque os outros deuses estavam morrendo, já que o Deus cristão e Jesus estavam ganhando popularidade na Terra. Mano, olha que ideia de jirico. Obviamente, o Russell Crowe recusou, né? Não, Neil Gaiman mandou abraços, né? Que isso parece muito deuses americanos. Isso que eu ia falar. Dentro do contexto, né? De um Gladiador 2, essa ideia é horrorosa. Mas é uma ideia interessante num outro contexto. No contexto, por exemplo, de uma história de fantasia, uma história em estilo Gaiman. Poderia ser bem feito isso. Parece muito interessante. Agora, porra, não assim, né? Não no caso do Gladiador, sempre teve uma pegada histórica, não tinha nada assim de fantástico, tudo. Aí seria muita apelação, né? Demais, nossa. Não, e assim, além de ser uma... Assim, em nenhum momento o filme telegrafou que nós teríamos elementos míticos, sobrenaturais, envolvendo deuses e tal. Isso é uma coisa que é apenas mencionado por mortais, pessoas normais naquele cenário grandioso, né, de Roma Antiga. E além de ser uma ideia de jirico para Gladiador, em teoria rolaria uma viagem no tempo, porque se eu não me engano, o primeiro filme, o filme Gladiador, ele rola 184 anos depois de Cristo. Então, pro cara morrer e falar, você vai voltar pra Terra pra matar Jesus e seus seguidores, o cara teria que voltar, sei lá, quantos anos no tempo. Então, nossa, mano, não ia dar certo isso. Na moral, eu cagaria na mão, jogaria na tela, mano. Na moral, você tá doido? Que coisa ridícula, mano. Gente, nossa senhora. Seria pra apelar, né? Primeiro que isso nem tem a ver também com Máximos, né? Tudo bem que ele não era um cristão nem nada, mas daí a ser um cara, né, um matador de cristãos, aí já, seria totalmente anti-heróico, né, da maneira que ele foi colocado. Enfim, nem vale muito a pena comentar essa ideia que realmente não foi pra frente por alguma razão. Graças a Deus. Agora, Eduardo, pra fechar, você até chegou a mencionar no decorrer da nossa gravação, mas quais outras produções, pra quem curte Gladiador, ou essa temática de história de Roma, que você pode estar aí encaminhando pra quem é interessado nesse universo incrível, histórico que é a Roma Antiga? Pô, cara, acho que a melhor coisa que foi feita sobre Roma nem foi um filme, né? Foi a série Roma, né? O nome da série é Roma, da HBO. Sim, muito legal. Uma das melhores séries que já foi produzida. Inclusive, a HBO começou a produzir grandes séries nesse período aí. Não me lembro de que ano é essa série, mas é uma série muito boa. 2004, acho que foi uns 20 anos atrás. Por aí. Especialmente a primeira temporada. A segunda temporada é boa também. Mas a primeira, ela é espetacular mesmo. E o cuidado, né, com que é muito bem escrito, e aí a precisão histórica. Eles foram mostrando, né, como é que os historiadores trabalharam junto com os roteiristas em dizer assim, olha, nós temos que mostrar esse aspecto da vida romana. Por exemplo, os grafites, a cultura dos grafites, né, as pichações de parede e tal, e como é que os roteiristas encaixam isso na trama. Puta, é um troço fica orgânico, né? Não fica um negócio forçado. Eu acho que assim, a série Roma é espetacular. E você tem esses filmes antigos também, né? A Queda do Império Romano, tem o próprio Spartacus ali, tem Cleópatra, por exemplo, que é um filme que na época não foi muito bem, mas é um filme interessante, claro, né? Considerando, logicamente, né? É aquela coisa, um filme antigo e tal, né? Tem outro ritmo que eu digo, mas... Elizabeth Taylor. Sim, são filmes excelentes, né? Tem muita coisa bacana sobre o Império Romano aí, sobre Roma Antiga, e tem muita coisa ruim também, né? Isso tem que tomar cuidado. Mas, em geral, né, o próprio Ben-Hur, por exemplo, Ben-Hur antigo também, muito bom também, né, fala sobre o período romano e tal. Enfim, tem muita coisa aí pra ser consumida nesse sentido aí.
E uma curiosidade que me veio na cabeça agora, é engraçado que esse filme do Gladiador tem vários atores que migraram pra DC, né? Porque o Jimon Rousseau, ele tá no filme do Shazam, tá no Constantine, tá no Aquaman, aí tem a Lucila, a atriz que faz a Lucila, excelente atriz ela. Que é a mãe, ela é mãe da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. E o Joaquin Phoenix que faz o Coringa, né, cara? Que é outro filmaço. E o Russell Crowe, também, que é o né? pai do Superman, pô. E o Russell Crowe, que é o pai do Superman. Agora ele foi o Zeus Ele foi o Zeus agora no Thor, naquele filme horrível. Ele parece até o tio do pavê pra comer, que tá no Natal. É ele ali, né? Nossa. Então, assim, cara, realmente, cara, o elenco desse filme é uma coisa maravilhosa, cara. É um dos meus queridinhos, né? Ainda em séries, né? Tem outra série que a primeira temporada também é excelente, a segunda essa não assistam, que é Bárbaros, da Netflix, né? É uma série alemã. Tem uma coisa muito interessante nessa série, é que os atores que fazem os romanos falam em latim, né? Latim, inclusive latim antigo. Sim, verdade. É muito bacana. A segunda temporada realmente vai por água abaixo, é até triste. Eu só vi a primeira. Tem a primeira boa, a segunda é muito ruim, mas vale a pena assistir, também disponível na Netflix. Tem um filme que eu gosto muito também, que é um filme de 2009, cara, que ele se passa 300 e poucos, lá o Império Romano estava dividido em Oriente e Ocidente e tal, que chama Alexandria. Em inglês o filme se chama Ágora. É com a Rachel Weisz. Uhum. É um filme interessante porque ele mostra esse outro período da história romana. Roma é um período onde existe a transição do paganismo para o cristianismo. Quer dizer, você tem ali, né? O filme começa, os cristãos são perseguidos, e o filme acaba, os cristãos já estão no poder. Então, um filme excelente, né? Ele tem essa personagem aí que é a Hipátia, que é uma filósofa, e se passa em Alexandria, né, no Egito, que na verdade Alexandria é uma cidade romana, primeira cidade grega, né, depois uma cidade romana, então assim, um centro muito importante do Mediterrâneo. E falei Beur também, falei Espartacus, Cleópatra. Tem Centurião, acho que tem um filme chamado Centurião. Tem esse filme Centurião, se eu não me engano, é de 2010, ele é com Fassbender, né, aquele Michael Fassbender e tal. Isso, acho que é o Michael Fassbender. Tanto esse filme como a Legião Perdida, que é aquele que tem a águia perdida, a Legião, do Nona Legião e tal, são filmes, cara, assim, meio mais ou menos, mas vale a pena ver, assim, tem umas coisas interessantes. Tem uns filmes também no nível mais religioso, que até são interessantes ser vistos pela questão histórica, né? Por exemplo, o próprio Paixão de Cristo, ele mostra muito bem ali como é que era, claro, tem a questão religiosa, mas mostra como é que era Jerusalém naquela época, tal, muito bem feita a reconstituição, assim como tem um filme também de 2016, que é a Ressurreição é o nome do filme, também é interessante. Joseph Fiennes. Como eu te disse, assim, são filmes, né, religiosos, assim, mas que tem tem a pegada que não é só histórica, né? Claro, tem um quê espiritual ali, mas em geral tem a reconstrução muito boa. Também a gente não pode deixar de citar a vida de Brian também, do Monty Python. Aí sim. Isso é clássico. Isso é clássico. Esse aí não pode deixar de ver. Meu nome é Máximos Décimos Meridius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. Gente, pra fechar mesmo, qual é a nota que vocês dão pra Gladiador? Marcos, vou começar contigo. Eu dou 4 cadeiras, nosso sistema de nota, Eduardo, a partir de cadeiras, né? Tem 1, 2, 3, 4 cadeiras. Eu dou 4 cadeiras pra Gladiador, é um dos meus filmes favoritos, é o tipo de filme que eu brinco dizendo que é filme formador de caráter, né? Aquele filme que você tem que sentar e ver e absorver a história. Eu dou 4 cadeiras, é um filme que o número de gente mobilizada pra fazer essa produção foi incrível. Tinha ali estavam fazendo o roteiro conforme iam gravando, segundo dizem as más línguas, e o Russell Crowe, umas ideias ele gostava, outras não, então ele alterava junto com o Ridley Scott ali na hora da feitura, literalmente na hora da feitura do filme. E cara, que filme maravilhoso, é um dos meus filmes favoritos, eu não canso de dizer isso. Eu desejo muito boa sorte pro Ridley Scott nesse segundo filme de Gladiador, mas a gente sabe que vai ser muito difícil superar o primeiro ao ter um patamar próximo, né? Ainda mais agora, como a gente falou, o Ridley Scott, ele tá numa de ficar meio capengando, né? Mas eu dou 4 cadeiras pra Gladiador, é um dos meus filmes favoritos da vida, é um filme formador de caráter, é um filme que você tem que ver
pelo menos uma vez na vida para dizer, cara, esse filme aqui já passou na minha casa? Cara, Gladiador é aquele filme que de vez em quando você tá parado assim, caraca, vou ver Gladiador, cara. Porque não só o filme visualmente é impressionante e se sustenta até hoje, depois de 24 anos, né? É um filme que tem um personagem cativante, o Máximos, não só o Máximos, mas outros, né? Eu citei fartos elogios aqui pro Richard Harris, o personagem dele do Marcus Aurelius, o próximo do Oliver Reed, que infelizmente faleceu durante as gravações, né? Tiveram que fazer algumas modificações lá, efeitos visuais para poder encerrar a história dele lá. Enfim, e você quando você cria um filme bem dirigido, bem atuado, bem roteirizado, com as inspirações corretas, né? O Eduardo falou, né? Puxou de a queda do Império Romano, Espartacus, enfim, e quando você tá nesse nível, cara, é verdade que Ridley Scott tem seus baixos, né? Mas também tem muitos seus altos. Gladiador, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores altos da história da carreira dele. Então, não é meu filme favorito do Ridley Scott, mas é um filme que, além de tudo isso, tem essa música fantástica, mano, que é uma música que muita gente até... sabe, cara, eu vou ouvir também, eu não quero ver Gladiador, eu quero ouvir a trilha sonora, né? Eu choro. Os momentos de glória. Porra, mano. Cara, sabe, é um filme de acertos, de acertos o tempo todo. Então, as cenas de ação são muito bem realizadas, o vilão é bom, apesar de patético em algumas situações, mas ele tem um poder, né? Ele é o cara que tem o poder, né? E o nosso protagonista tá desafiando esse poder, e o poder dele é imenso. O cara é imperador da maior nação, do maior império daquele momento. Enfim, cara, é um filmaço, é maravilhoso. Eu dou 4 cadeiras sem dúvida nenhuma. Cara, sem dúvida, né? Pra mim é a nota máxima também. Acho que são 4 cadeiras, né, que vocês falaram aí. Porque eu acho que para você ter uma nota máxima tem que misturar duas coisas. Primeiro, pelo menos os críticos podem analisar tecnicamente e tal, mas eu acho que pro espectador comum, pro sujeito dar a nota máxima de um filme, ele tem que juntar o filme ser bom com você gostar do filme, né? Porque além de o filme ser bom, você tem que ter uma ligação com o filme. E no caso Gladiador, aconteceram as duas coisas, né? É óbvio que o filme tem uma qualidade excepcional, tanto é que foi vencedor de vários prêmios e tal. E pra mim também foi um filme importante, cara. Acho que a gente assiste pouco, né? Hoje em dia, filmes do cinema e tal, mas na minha época ainda se assistia muito. E na nossa época, lá pelos anos 2000, né? Vamos dizer assim, e eu lembro de ter sentido pela primeira vez, assim, aquele som, né? Aquela hora que os bárbaros começam a descer a colina ali. Exatamente. E aí puta que tem um som assim de tipo um vozerio, sabe? Parece que entre raiva e espanto, sei lá, um negócio lá que parece mesmo assim uma horda, né? E troço impressionante, sabe? Então você sente aquilo ali, parece que reverbera na sua alma, né? Aquela batalha ali. E tudo é muito bom no filme, né? Como a gente já falou, né? O primeiro filme. Então vamos esperar aí ver o que vai ser do segundo. Eu acho muito difícil superar. De todo modo, vamos aguardar aí pra ver o que tem. Eu sou meio contra essa coisa de segundo filme, né? Eu acho que o segundo filme tem que ter só quando tem necessidade de existir. Agora, forçar uma barra pra ter um segundo da franquia quase sempre a coisa não vai muito bem. Tô com os 2 pés atrás e veremos aí, mas a gente também não pode chegar e ser também tão pessimista, né? Vamos ver o que vai dar. Assim, eu sinto que ele tá reciclando, talvez trazendo para esse segundo filme ideias que não conseguiram ser colocadas naquele primeiro filme, naquele momento, é uma continuação com cara de remake, assim, sabe? Pra trazer pra nova galera, e quem não gostou, se acontecer, né? Ver o filme original. Tem 2 atores ali que eu curto muito, que é o Denzel Washington, eu acho ele um ator sensacional, e tem o Pedro Pascal, que tá em tudo quanto é filme hoje em dia, né? Que é um cara que eu gosto bastante, ele é muito carismático. Então, eu sei que eu vou Você que tá falando do Paul Mescal. Eu nunca vi um filme desse cara. Eu nunca vi isso, assista After Sun. Assista After Sun. Esse foi o nosso MesaCast falando sobre Gladiador, esse clássico absoluto dos anos de 2000. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Marcos, muito obrigado também por sempre estar aqui com a gente. Tamo junto. Se você tiver uma crítica, uma sugestão, quiser que a gente fale de algum filme, de alguma série, de algum clássico, Spotify, Deezer e YouTube, a gente tá nessas 3 plataformas e em outros agregadores, então curte, compartilhe e não se esqueça, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Valeu, galera!
Três! Daqui a 3 semanas, estarei fazendo a minha colheita. Imaginem onde estarão. E assim será. Mantenham a linha. Fiquem comigo. Aquele que se vir sozinho, cavalgando em campos verdejantes com o sol no rosto, não se perturbe, pois estará no Elísio e já estará morto. Irmãos, o que fazemos na vida ecoa na eternidade.